Boa tarde, pessoal. Então, agora nós vamos ver realmente outro aparelho, tá? Hoje nós vamos falar realmente nesse período da tarde sobre as afecções realmente do sistema hematológico, tá bom? Então, sabemos que o sistema hematológico é justamente aquela questão do sangue, tá certo? Então, sabemos que o sangue é um tecido conjuntivo líquido que circula por todo o sistema, né, vascular sanguíneo, é formado pelo plasma e pelas células sanguíneas. Sabemos que um valor normal realmente no adulto, né, é equivalente a 5 litros, né? Então, cada adulto ele tem mais ou menos, tem em média, né, 5 litros de sangue, certo? É produzido na medula óssea, é fundamental, né, para a formação do sangue, ferro, ácido fólico e vitamina B12, tá? Então, nós temos a parte líquida, né, que é justamente o plasma, e a parte sólida, que são as células, que são divididas entre glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, as plaquetas. Então, sabemos que os glóbulos vermelhos, eles são responsáveis pelos transportes de oxigênio, né, gás carbônicos, entre os pulmões e tecidos, certo? Que são os eritrócitos e as hemácias, tá? Os glóbulos brancos, que são os leucócitos, que estão relacionados à defesa do organismo, né? Então, toda vez que tiver uma invasão, né, de algum agressor, eles vão estar ali ativados para garantir realmente essa defesa, né? E as plaquetas são justamente responsáveis pelo controle de sangramento. Então, elas vão auxiliar na coagulação, tá bom? Então, vamos analisar aí, né? Durante o nosso capilar, nós temos o nosso capilar, temos os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, tá? E aqui todo o conteúdo de plasma, as plaquetas, certo, pessoal? Então é importante que a gente conheça realmente cada um deles. Quando a gente solicita um hemograma para o paciente, o que é que vem analisando esse hemograma? Vem os leucócitos, né, que é para ver justamente a presença de uma infecção, as hemácias, que vai dizer a concentração de O2 entre pulmão e tecido, tá? As plaquetas, que vai dizendo do controle realmente e capacidade de coagulação sanguínea, tá bom? E a hemoglobina, que é justamente para analisar ocorrências de anemias. Então, distúrbios realmente hematológicos, né? É muito comum que o paciente, quando está com distúrbio hematológico, apresente fadiga, tendências à hemorragia, tá? Lesões na língua, gengivas e mucosas, dispneia, dor óssea, febre, erupções cutâneas, pruridos, tá certo? E os principais distúrbios são a diminuição do número de hemoglobina, né? Sabendo que a hemoglobina é o pigmento realmente dos glóbulos vermelhos, né? Que são os eritrócitos, certo? Então, tem a função vital de transportar o oxigênio. Então, a diminuição da hemoglobina, né, contida nos glóbulos vermelhos, como resultado da carência de um ou mais nutrientes que são essenciais, né, para a manutenção do sistema, né? Então, nós vamos encontrar nesse caso as anemias, certo? Então, lembrando que valores normais realmente da hemoglobina no sangue, né, vão ser 13 gramas por decilitro para homens, 12 gramas por decilitro para mulheres e 11 gramas por decilitro para gestantes e crianças entre 6 meses a 6 anos, certo? Os principais tipos de anemia. A anemia ferropriva, né, que é justamente devido à deficiência de ferro. A anemia perniciosa, né, que é justamente carência das vitaminas B12 e ácido fólico, né? E a anemia falciforme, que são aquelas por defeitos realmente genéticos, né? Que a falciforme, ela tem aquele aspecto de foice, parece um foice, certo? Então, a ferropriva, né, a gente sabe que está relacionada realmente à quantidade de ferro, né, quando o ferro está abaixo realmente no corpo, e estima-se que 90% das anemias, no número total, elas são devidas realmente à deficiência de ferro, né? Então, as causas. Pode ser por perda crônica no sangue, né? Ou pelo trato gastrointestinal nos homens, sangramento menstrual nas mulheres, né? Então, calcula-se que cada mulher perde de 20 miligramas, mais ou menos, de ferro na menstruação, né? O uso de medicamentos, né? As aspirinas, realmente que são fatores que estão ligados diretamente. Câncer no intestino, insuficiente, a questão da dieta, a ingestão de alimentos com ferro ela é baixa, tá? Gravidez e crescimento da criança, verminoses, miomas, hemorragias, tudo isso são realmente causas para as anemias. Então, as manifestações clínicas: fadiga, dispneia, anorexia, fraqueza generalizada, as vertigens, palidez nas mucosas, né? A inflamação na língua, taquicardia, palpitação, certo? E o diagnóstico é através de exame laboratorial e o próprio exame clínico, né? Analisando essas manifestações clínicas, tá? Analisando as manifestações dos sintomas. Então, tratamento alimentar, alimentos ricos realmente em ferro, né? De origem animal. A gente sabe que todo tipo de vitamina que a gente precisar, todo tipo de nutriente que a gente precisar, só é recorrer ao fígado, porque o fígado ele é rico em todos os nutrientes necessários para o corpo, tá? Então, fígado, carne vermelha,
né? E de origem animal. De origem vegetal vão ser o quê? Feijão, grão de bico, fava, lentilha, ervilha, castanhas, rapadura, né? Couve, agrião, salsa. Tudo isso realmente são questões realmente de alimentares que a gente não pode alterar. E quanto a esse padrão alimentar, é importante a gente lembrar uma coisa, que quando a gente está ingerindo alimentos que são ricos em essas vitaminas, são ricos em ferro, né? É necessário também que a gente faça a ingestão junto do ferro, né? De alimentos ricos em vitamina C. Por exemplo, uma laranja, um suco de acerola, tá? Coisas que são ricas em vitamina C, para que essa absorção de ferro ela seja melhor. Então, por isso que normalmente quando as gestantes elas vão para o PSF, que é passada a medicação para elas, é dito que você vai tomar esse comprimido, né, de sulfato ferroso, você vai tomar próximo do almoço, né, com um suco rico em vitamina C, porque é visto que a vitamina C ela melhora essa absorção, né, do ferro, tá bom? Então, pode ser feito realmente como tratamento farmacológico transfusão de sangue, né, em casos realmente de anemias seríssimas, tá? Que vai ser feito realmente uma transfusão de concentrado de hemácias e plaquetas, tá? Medicamentos realmente com um poder, realmente, um alto teor de ferro, por via oral ou até mesmo parenteral, né? Os casos do sulfato ferroso, né? Das noripuruns da vida, né? Então, cuidados de enfermagem, testar, né, e ver essa presença de sangue nas fezes, na urina. Aí vocês me perguntam, professora, como é que a gente sabe se tem presença de sangue nas fezes? Ah, não tá característico para saber. Aí você vai jogar água oxigenada. Se espumar, tem sangue, tá bom? Seja fezes, seja vômito, o que for. Para você fazer esse teste, realmente, se tem a presença de sangue, bota água oxigenada. Botou água oxigenada e espuma, pronto, você já sabe realmente que tem. Então, vê se tem a presença de sangue nas fezes, né? E na urina, tá bom? Informar realmente para a pessoa que é normal a constipação após a administração de sulfato ferroso, tá bom? E instruir a pessoa, né, da importância da ingestão de ferro presente nos alimentos. Então, a gente vem para a anemia agora megaloblástica, né, ou perniciosa, que é justamente devido à deficiência da vitamina B12. Sabemos que nós não produzimos as vitaminas, então nós vamos obter as vitaminas através de quê? Alimentação ou medicação, certo? Então esse tipo de anemia, né, ela ocorre realmente devido a erros de maturações, né, na formação das hemácias. Então as hemácias, ao invés de elas estarem nesse efeito aqui normal, elas vão estar o quê? Loblásticas, tá? Elas vão estar grandes, elas vão estar crescidas, justamente em decorrência da deficiência da vitamina B12, tá bom? Lembrando que a vitamina B12 é quem é responsável por essa maturação, né? Que permite que ela fique realmente nesse formato ideal da hemácia. Então, pode acontecer devido ao tratamento da tuberculose, em consequência do tratamento da tuberculose, má nutrição na infância, deficiência realmente de vitamina B12, tá? Deficiência da dieta materna durante a gestação, né? E até mesmo atrofia e defeitos na mucosa gástrica, o que prejudica também a absorção de nutrientes, tá? As manifestações clínicas. Então, esse paciente ele pode apresentar fraqueza, fadiga, dispneia, palidez, angina, edema nos membros inferiores, certo? A língua lisa, né, que a gente chama de glossite, né, que é a língua vermelha e ardente, diarreia, adormecimento. O paciente pode apresentar, inclusive, icterícia, né, e até mesmo deteriorização mental. Diagnóstico, endoscopia digestiva, né, e hemograma e pesquisa também da vitamina B12, mas todos esses são laboratoriais, certo? Tratamento, ácido fólico, né, reeducação alimentar, que é essencial, e lembrando que o ácido fólico é uma vitamina do complexo B. Então, ela está presente em tudo que for folhas verdes. Tudo que for verde, realmente, ela vai estar ali presente, né? O ácido fólico vai estar ali presente. Então, é recomendado realmente que esse paciente ele tenha uma reeducação alimentar boa, né? Para melhorar o consumo de carnes, de peixes, de ovos, né? E principalmente das hortaliças, das folhinhas verdes, certo? Então, cuidados de enfermagem iniciar a administração oral de ácido fólico, tá? Seguir uma dieta, né, adequada, prevenir infecções, promover a higiene do paciente, oral, principalmente, tá certo? Instruir família e pessoas sobre os cuidados do ácido fólico, né? Com a ingestão de ácido fólico, com a ingestão realmente de alimentos, cuidado com os horários da medicação, entre outros cuidados realmente que são inespecíficos, né? Independente da doença. Então, a anemia falciforme, que eu já falei pra vocês, são aquelas quando são as malformações deixam as hemácias em formato de foice, né? Como se fosse um foicezinho, né? Fosse realmente parece, em alguns estudos fala que parece muito com uma vírgula, tá
tá bom? Então, essas anemias, né, por esses defeitos genéticos, e muitas vezes são hereditárias, são passadas realmente de pais para filhos, né, causam uma formação das hemácias e, com isso, né, perde aquela forma discoide, né, e fica, como eu falei para vocês, formato de foices, né, e alguns estudos falam que fica em formato de vírgula, poucos estudos, a maioria fala que formato de foices. Então, como é a severidade, de acordo com o caso, né, pode causar realmente deficiência de transporte de oxigênio. Aí observa aí como elas ficam. Aqui nós temos uma hemácia normal, aqui, hemácia normal, e aqui nós temos a falciforme, que ela fica realmente no efeito de foice, tá? Então, observem aí, certo? A diferença delas. E lembrando que a causa dela é hereditária, tá? Então, passa de pais para filhos, certo? Então, o que pode acontecer? Então, entre as manifestações clínicas vão estar dores e edema nas mãos e nos pés, né? Infecções bacterianas frequentes como pneumonias, é muito comum acontecer, tá? Pode ter realmente crise de dor nos ossos, nas articulações, né? Icterícia é um sinal realmente mais frequente dessa doença, certo? Então, são essas manifestações clínicas. A infecção no osso, como ocorre, como acontece aí, certo? Febre, a úlcera na perna é muito comum, lesões e obstruções de pequenos vasos, né? Pode ter o aumento do baço e levar o paciente realmente à morte, por falta realmente de sangue para outros órgãos, como cérebro e coração. Lembrando que o sangue é quem vai estar fazendo o transporte de oxigênio, certo? Diagnóstico, a primeira forma, né, e a mais essencial realmente de fazer esse diagnóstico é o teste do pezinho, visto que isso é uma condição realmente que é hereditária, né? Então, o teste do pezinho ele é o melhor realmente para ser realizado durante realmente os primeiros dias de vida do paciente, do bebê. E exames realmente laboratoriais, né? Pesquisa de hemoglobina, tudo. Então, durante o tratamento, esse paciente ele vai precisar fazer um acompanhamento pelo resto da vida com a equipe médica, fazer realmente dosagens de hemoglobina, fazer realmente sempre com frequência, né, exames de sangue, para poder estar avaliando essas questões, certo? Então, os cuidados de enfermagem é dar uma boa condição para esse paciente, evitar mudanças bruscas de temperatura, né? Deixar clara a educação em saúde desse paciente a respeito de alimentação, tá certo? A questão de dor e estresse do paciente, tá? E passando desse, nós vamos para os distúrbios plaquetários, que é justamente a coagulação. A gente sabe que é o processo, né, de formação de um coágulo de fibrina para cessar, para parar, né, um sangramento, tá certo? E já o fator de coagulação é uma proteína que é necessário, né, para o sangue coagular normalmente. Então, quando a gente para observar, a gente vê que para uma coagulação, né, acontecer normalmente, é necessário que todos os fatores eles estejam realmente estabelecidos e trabalhem na sequência de seus próprios números, tá bom? E eles vão variar de 1 a 7, tá? Então, as pessoas com hemofilia que não têm atividade de um dos fatores, né, fator 8, fator 9, né, não tem esses fatores, né? Então, por isso que eu falo sempre assim, que a gente tem que observar principalmente de 1 a 7, tá certo? Então, vezes fatores principalmente de 1 a 7, mas vai analisar também o 9, vai analisar o 8, né? E a gente vai variar realmente, sabendo que os fatores, eles vão ser numerados de 1 a 12. Então, a gente para observar e tem que analisar se todos eles estão trabalhando. Então, as pessoas com hemofilia, né, eles não têm essa atividade de fatores 8 ou 9, então eles vão sangrar espontaneamente, tá? Do nada, eles sangram e vão a condições realmente graves. Então, a hemofilia, né, a gente para ver que é um distúrbio de coagulação do sangue, é uma doença genética, né, que é passada através da árvore hereditária e é caracterizada realmente por essa desordem no sistema de coagulação. Tem maior frequência no sexo masculino e, como eu falei para vocês, a gente para analisar os numerais, né, que são, a gente vê 1, 2, 3, tá, vem todo direitinho. Então, quando a gente pega eles, realmente, aqui é o fator de coagulação normal, pode ver que cai o primeiro, eles vão derrubando os outros, tapando realmente a fonte de sangramento, gerando coágulo. Num caso realmente de paciente com hemofilia, pode observar que esse aqui, principalmente esse aqui, ó, ele tem um tamanho menor, tá vendo? Ele tem um tamanho menor. Então, quando vai na quebra de pilares, aqui não existe, né, não derruba realmente os outros. Então, a gente percebe que eles não estão trabalhando na sequência. A sequência numérica deles não é igual. Eles têm essa alteração e, consequentemente, não conseguem fazer essa coagulação. Como eu já falei para vocês, é uma condição genética, uma condição realmente passada por árvore genealógica, né? E a hemofilia é causada realmente por defeitos, principalmente os defeitos nos genes 8 e os genes 9, principalmente esses,
tá? Então, nós temos a hemofilia tipo A, que é o paciente quando ele tem deficiência realmente, né, do fator de coagulação do tipo 8, e ocorre realmente em 90% das pessoas com hemofilia. O tipo B, né, que é fator de coagulação realmente no tipo 9, tá? Que pode ter realmente deficiência, né, nele. E tem a hemofilia adquirida, que é um dos casos bem raros, que é quando a hemofilia ela pode ser adquirida, né? Ou seja, isso acontece quando o corpo ele começa a fabricar anticorpos contra os fatores de coagulação da corrente sanguínea. Consegue entender? Então, o corpo ele começa realmente a produzir, né, esses anticorpos contra as condições do próprio corpo. Então, os anticorpos eles impedem realmente que os fatores de coagulação eles possam funcionar. Então, o paciente ele pode ter epistaxe, né? Principalmente a epistaxe é o mais característico, que é a hemorragia nasal, dor nas articulações, atrofia muscular, dores intensas, né? Hemorragias, né? Sangramentos repetitivos é muito frequente nesses casos, tá? E lembrando que o hemofílico, né, ele pode sangrar internamente, principalmente nos joelhos, tornozelos e cotovelos. E esse sangramento ele pode realmente danificar órgãos e tecidos e até mesmo ameaçar a vida. Então, o tratamento, né, vai ser feito anti-hemofílico, né? Então, aplicações de gelo, né, a crioterapia, aplicações de vitamina K. Em alguns casos é utilizado realmente transamin, que é uma medicação específica para esse controle realmente de hemorragias. Então, proteger o paciente, proteger principalmente ele de traumatismo, evitar esse traumatismo, né? Imobilização das articulações em caso de hemorragias articulares. Observar e anotar episódios hemorrágicos, né? Duração, tempo, né? Volume, certo? E providenciar para esse paciente um cartão de identificação realmente para hemofilia, tá? Então, nós temos as terminologias, são importantes que a gente observe, né? De leucocitose e leucopenia, né? Quando a gente pega realmente hemogramas para analisar. Então, vai ter lá uma leucocitose, né? Que é quando realmente vai estar maior que 1.000 realmente leucócitos. E leucopenia, que é quando vai estar menor que 4.500 realmente leucócitos, certo? E aí a gente analisa a leucemia, né? Que é um tipo de câncer sanguíneo que começa lá na medula óssea. E quando a gente para analisar fisiopatologia, anatomia, a gente vê que é onde o sangue ele é o quê? Formado, tá bom? Então, a medula óssea, líquido gelatinoso, que ocupa o interior dos ossos, que produz realmente componentes como hemácias, leucócitos, plaquetas, tá? E a leucemia, ela ocorre realmente quando os glóbulos brancos, eles começam a perder a função de defesa e passam realmente a se produzir de maneira desordenada, descontrolada, né? Então, os fatores de risco é o quê? Fatores imunológicos, exposição realmente a ambientes, tá? É uma predisposição genética, tá bom? Manifestações clínicas. Vai ter calafrios, infecções do ósseo, certo? Tendência à hemorragia, infecções, uma febre alta, né? Súbita, tá bom? Fraqueza, palidez, tudo isso vão ser características realmente da leucemia, tá? O diagnóstico pode ser feito com um hemograma, para ver como é que tá esses leucócitos, ver essa análise realmente do sangue, assim como pode ser aspirado realmente o conteúdo da medula óssea, né? Para realizar biópsia, tá bom? Então, tratamento para leucemia é quimioterapia, transplante de células-tronco, né? E controle também com as manifestações clínicas. Então, monitorar a temperatura do paciente é essencial, restringir frutas e vegetais frescos, né? Proibir o uso realmente de plantas vivas, flores, avaliar, limitar os visitantes conforme indicado, botar o paciente em um quarto privativo, né, auscultar os sons respiratórios. Então, ter todo um cuidado realmente de inspecionar a mucosa oral, ver a questão de higiene do paciente, né, e comunicar qualquer alteração que tenha acontecido nesse paciente, tá bom? Então, gente, por hoje, a gente fica realmente nesse conteúdo, né, a gente fica com afecções de aparelho hematológico, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e estarei enviando para vocês em minutos um exercício, tá bom? Beijo!